Oi, gente. Hoje é dia do quadro Encontros com Criaturas Notáveis e eu vou falar de um encontro com uma pessoa que deixou muitas e muitas saudades. Estou falando de Wayne Kramer, o grande líder, guitarrista, um ativista do rock que liderou por muitos anos a banda MC5. Se você curte esse tipo de conteúdo sobre cinema, música e livros, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Eu tenho quadros novos de segunda a sábado. E queria agradecer demais a todo mundo que apoia, assina e apoia o meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Galera, conheça o site, acho que vocês vão gostar. Por R$ 20 por mês você tem um monte de vantagens, de 20 textos inéditos por mês, cursos, debates, workshops exclusivos para assinantes do site. Dê uma olhada lá. Tô aqui com o meu diretor, produtor, faz tudo, Natan Lima. Tudo bom, Natan? Certinho, André, certinho, pessoal. Falando de um precursor do punk hoje, né, Natan? Pô, muito bom. Bom, um cara que deixou muita saudade, cara. Wayne Kramer, guitarrista, um dos líderes do MC5, né? Uma das bandas mais importantes aí da história do rock, eu diria. O Wayne morreu em fevereiro desse ano, subitamente, assim, né? Na verdade, foi subitamente para nós, né? Porque ele tinha um câncer, foi super rápido, assim. Mas eu acho que foi súbito também. A prova de que foi súbito é que o Wayne estava no meio terminando um disco novo, Nathan. Caramba. Primeiro disco do MC5 de inéditas em 53 anos. E olha só que coisa, ele morre em fevereiro, o disco sai agora em outubro. E é um disco maravilhoso, cara, que eu tô recomendando para todo mundo. Chama Heavy Lifting, acabou de sair. Tem um ouvido direto. E, e é assim uma conclusão triste, né? Porque a gente queria que a banda estivesse excursionando. E os planos do Wayne Kramer eram excursionar com a banda, lançar o disco, excursionar. Inclusive, ele estava montando uma banda foda com o Tom Morello do Rage Against the Machine, sabe? Com um monte de gente absurda, assim, que toca no disco. E os planos dele eram lançar o disco e excursionar. Infelizmente, a doença não deixou, ele morreu em fevereiro. Agora, olha que bizarro, né, Natan? Num espaço de poucos meses, os últimos 3 remanescentes da história do MC5 morreram. Caramba. Morreu o Wayne Kramer em fevereiro, para não falar besteira de data, que eu sou meio ruim com data. Em abril, o Wayne tinha 75 anos. Em abril, morreu aos 82 anos o John Sinclair, que não era músico, mas era um cara muito importante da banda, porque o John Sinclair era um poeta, ativista, que nos anos 60 ele meio que comandou a filosofia do MC5, né? O MC5, eu vou falar um pouco sobre ele, mas era uma banda muito ativista, uma banda de uma ideologia muito anarquista, uma banda que ia para as ruas para fazer protestos no final dos anos 60. Então, é uma banda muito importante. E o John Sinclair foi o, digamos, o artífice filosófico dessa banda. Era o cara que era um cara mais velho, um pouco, 6, 7 anos mais velho que o resto da banda, já era um escritor, poeta e tal, conhecido, um grande ativista e tal, que meio que guiou os caras nessa direção do ativismo, digamos, de confronto. Era uma banda que saía pra porrada com polícia, sabe, com exército, não tava nem aí, fazia show para angariar dinheiro para protestos contra o Vietnã, esteve nas manifestações contra a Convenção Democrata em Chicago em 68, que foi uma coisa muito marcante na história dos Estados Unidos, participou daquele quebra-quebra famoso, tá? Uma banda muito, muito foda. E o John Sinclair, inclusive, ele foi preso por uma coisa ridícula, por oferecer uma ponta de um baseado para uma policial paisana, pegou 10 anos de cana. Caramba. Loucura. E a prisão foi tão injusta, tão absurda, que rolou uma comoção internacional, né, para soltar o John Sinclair. O John Lennon e a Yoko Ono fizeram uma música em homenagem a ele. John Sinclair, que está no disco Sometime in New York City, a música em homenagem ao John, né, ao John Sinclair. E ele morreu em abril esse ano, agora aos 82 anos. Aí logo depois, Nathan, em maio, morre o baterista original do MC5, o Dennis Thompson. Então com isso, cara, completou. Morreram todos os caras do MC5. Os 5 da banda mais o John Sinclair. Que doideira, cara. E eu tenho uma história muito legal, assim, com o MC5, com
com o Wayne Kramer em particular. Em 2005, com a minha amiga Fabiana Batistella, a gente trouxe o MC5 para tocar no Brasil pela primeira vez, né? E vieram na época 3 originais: o Wayne Kramer, o guitarrista, o Dennis Thompson, o batera, que acabou de falecer também, e o Michael Davis, que era o baixista. Desde então os 3 já se foram, Nathan. E eles fizeram um show naquele ano, em 2005, com a participação de um guitarrista fabuloso chamado Marshall Crenshaw, que veio com eles, e com o Mark Arme do Mudhoney no vocal, cantando as músicas do MC5. Caramba. E eu tive a chance de passar, sei lá, uma semana, 8 dias convivendo com o Wayne Kramer e tal, e ouvindo um pouco a história dele, né? É uma história muito legal, cara. Teve uma oportunidade de ter um rolê aleatório também nesse contexto? Cara, não precisou rolê aleatório. Eu tava tão embevecido pela chance de estar com um cara ali que, Sim. puta, os rolês foram... Não teve rolê aleatório com o MC5, não. A gente não levou eles pra nenhum pagode, não teve o Alexandre Pires. pelada? Mas não rolou. Não rolou, cara. Eu só queria ficar ouvindo as histórias, entendeu? Porque o MC5, cara, é uma banda... Se a gente gosta de punk, gosta de pós-punk, a gente deve muito ao MC5, né? Porque eles surgem ali na virada dos anos 60 para os 70, em Michigan, né? Perto ali na região ali metropolitana de Detroit. E olha como as coisas são, né, Nathan? 2 das bandas que meio que inventaram o punk são da mesma região, né? Eles e os Stooges, do Iggy Pop. Eles moravam ali em bairros diferentes ali, mas um era de Ann Arbor, o outro era Lincoln Park, era tudo ali meio perto. Eles eram muito amigos, eram bandas que faziam sons semelhantes e que foram inspiradores do punk. Bandas que surgiram na mesma época, 66, 67. O punk mesmo só surgiria um pouco depois, 74, 75, mas Stooges, MC5, em Nova York tinha o New York Dolls, né? Eram bandas que meio que são pré-punk chamado, né? Bandas que inspiraram o movimento punk. E como eu falei, o MC5 tinha essa pegada ativista, essa pegada, sabe, eles eram libertários, eles eram anarquistas, eles odiavam polícia, odiavam autoridade, faziam shows só, sabe, ou gratuitos ou com ingressos muito baratos para chamar a galera. Eles participavam de todas as manifestações que estavam rolando. E era uma época muito importante, né, Nathan? Uma época de conflitos sociais, conflitos raciais, né? Assassinatos políticos, como a gente já falou aqui, Martin Luther King, John Exato. Kennedy, Bob Kennedy, Malcolm X, todo mundo assassinado no intervalo aí de 7, 8 anos, assim, né? Então, país em convulsão, e aí você tinha o MC5 fazendo uma música de um peso muito, sabe? Não era punk ainda, mas era um pré-punk, era uma coisa assim, eles pegavam rock de garagem com rhythm and blues, e faziam uma coisa muito pesada, muito forte, muito marcante, com shows absurdos, cara, sabe? Os caras, pô, o vocalista o Rob Tyner se jogava no chão, pulava na plateia. Os shows eram insanos, sabe? As pessoas podia subir qualquer um no palco, fazer comentários sobre o show, fazer comentários sobre política. Era uma mistura de ativismo com rock, era uma coisa brutal, assim, né? Mas o MC5, assim como os Stooges, não fez nenhum sucesso comercial. Foram os maiores fracassos da gravadora Elektra, né? Os discos não venderam nada. O primeiro disco do MC5 é um clássico, chama Kick Out the Jams, um disco ao vivo. Vendeu 0, assim. E eles são mandados embora da Elektra. E aí, Nathan, a carreira do MC5 acaba, né, com esse fracasso comercial, eles são mandados embora da gravadora, e aí, cara, é uma espiral, assim, decadente, downward spiral, como dizia o Nine Inch Nails, né, tudo dá errado na vida dos caras, né. Eles começam a usar drogas muito pesadas, o Wayne Kramer, para piorar, começa a se envolver com uma galera muito barra pesada que vendia cocaína, e ele é preso, se não me engano, em 75 ele é preso. É isso mesmo, 75, eu estou conferindo aqui na minha matéria. E ele é condenado a 4 anos de prisão, ele vai para cadeia, né? E ele passa um tempo na prisão. Só que acontece uma coisa, assim, incrível na prisão, cara. Na cadeia ele conhece um cara chamado Red Rodney, que estava preso também, que era um trompetista de jazz. Olha que louco, né, Nathan? Como o destino é, né, cara? Que tinha tocado com os melhores jazzistas ali dos anos 50 e 60, Charlie Parker, o cara tipo um fodão do free jazz, assim. E na cadeia, o Red Rodney, tipo, que dá um curso intensivo de jazz pro Wayne Kramer, que abre a cabeça do cara de uma maneira absurda, assim.
Tanto que depois que ele sai da cadeia, o Wayne Kramer tem uma vida artística muito prolífica, lança disco, produz um monte de banda, ele cria uma associação que ajuda detentos, ajuda detentos e incentiva a educação musical em cadeias. É uma coisa muito legal que ele faz, Formou um sabe? bom network dentro da academia. Cara, foi. Em vez de ficar aprendendo coisa ruim, o cara foi lá e aprendeu coisas Exatamente. boas, né? E ele volta revigorado, assim, ele excursiona o mundo inteiro com o MC5 e tal, mas, cara, ele não tinha lançado um disco de inéditas ainda do MC5 desde então. E aí, cara, como é o destino também, né, cara? Ele ia fazer esse disco em 2019, aí veio a pandemia, aí parou tudo 1 ano, 2 anos, em 2022 ele retoma, e ele junto com um cantor ali que trabalha com ele chamado Brad Brooks, eles escrevem essas canções todas e ele começa a gravar o disco, cara, esse Heavy Lifting. Ele chamou o Slash do Guns N' Roses, qualquer um que ele chamasse iria, cara, porque o MC5 é uma referência pra todo mundo, né? O Slash participa de uma faixa, o Vernon Reid do Living Colour, como eu falei, o Tom Morello compôs uma faixa com o Wayne Kramer e gravou no disco. A cozinha do disco é maravilhosa. É o Don Was, grande produtor e baixista no baixo, e o Abe Laboriel Jr., que é o baterista simplesmente do Paul McCartney, tocando bateria no disco. É foda, né? E o disco é produzido pelo Bob Ezrin, que, cara, trabalhou com Aerosmith, fez o The Wall do Pink Floyd, fez o Destroyer do Kiss. Então, assim, um time dos sonhos ali que ele juntou pra fazer esse disco. Pô, o cara grava o disco, marca o lançamento do disco e fica doente e morre. É impressionante, né, E cara? no meio do caminho, Porra, no meio do infelizmente. caminho, cara, sabe? Era pra estar. Ele tinha 75 anos, uma saúde ótima. Era pra ele estar excursionando o mundo inteiro com essa banda fodida, tocando pra caramba em festival. Aí a gente certamente ia trazer ele pro Brasil, né? Caramba. Mas infelizmente ele se foi. O que fica, galera, é a discografia do MC5, absolutamente imperdível. 3 discos de estúdio até 72, né? Com High Time. 71, né? E agora o Heavy Lifting 53 anos depois. Então é bizarro, né? Uma banda que só lançou 4 discos em quase 60 anos de carreira, mas são discos absolutamente maravilhosos, tem que ouvir. E esse disco novo faz jus à história da banda, sabe, Nathan? E a história extremamente relevante pelo contexto em que ela atua, né, cara? Cara, foi, porque é uma banda assim que marcou a vida de muita gente, inspirou movimentos que acabaram muito depois da vida do Wayne Kramer, né? Quer dizer, eles foram inspiradores do punk, o punk se metamorfoseou em 500 outras coisas aí, né? Então, basicamente, tudo que a gente ouve de música pesada Oriundo. começou ali, cara. Stooges, MC5, né? New York Dolls e tal. Então, eles têm uma importância gigantesca para todo tipo de som. Por isso que, assim, a banda anterior dele tinha cara do Fugazi, tinha um cara, sabe, um monte de bandas, assim, até bandas diferentes. O cara do Soundgarden tocava guitarra, né? O Kim Thayil, quer dizer, caras de outros gêneros, outros estilos, todo mundo ligado ao som pesado, independentemente do gênero, rezava na cartilha do MC5. Então, foi muito legal ter essa convivência com o Wayne Kramer, né? Baita encontro. A minha amiga Fabiana Batistella era bem amiga dele e da esposa dele, que se chama Margaret. Então ela ficou muito arrasada aí com a morte dele, como ficamos todos nós, né? Foi muito, muito triste. Mas, galera, ouçam Heavy Lifting, o último disco mais recente do MC5. É uma maravilha. Vocês não vão se desapontar. Legal, né? Muito bom encontro, boa história. Se você curte esse tipo de conteúdo sobre cinema, música e livros, dê uma olhada no meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. É lá que eu concentro todo o meu trabalho de jornalista cultural. Escrevo 18 a 20 textos inéditos por mês, faço cursos, debates, workshops. Você tem acesso a um acervo gigante de mais de 600 textos e 75 cursos que eu já dei lá no site. Dê uma olhada no site, galera. Por R$ 20 por mês, vocês têm direito a muito material exclusivo, inédito, textos, workshops, debates, coisas que só os assinantes do site podem usufruir. andrebarcinski.com.br. Valeu demais.